Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos de longo tempo examinando com cuidado os textos da Paixão e estamos já próximos do momento da morte de Jesus na cruz. Vamos continuar o texto. Anselmo, Padre Anselmo, tem a palavra. Nós paramos então ainda no capítulo 15 do Evangelho de São Marcos e agora vamos retomar a nossa leitura no versículo 35. Eu acredito que este já é o quarto programa e nós estamos no capítulo 15º. Quarto programa, nós temos muito mais que 4 programas. Mas só no capítulo 15, eu quero dizer, né? Para demonstrar ao nosso povo como a leitura é lenta, mas ao mesmo tempo atenta e reflexiva. E profunda. Eu estava falando sobre as 7 palavras, não é? Somando as palavras de Jesus nos 4 evangelistas, dão 7. Que dizer sobre isto? Claro, os concordistas de todos os tempos dirão: Jesus pronunciou todas. Cada um captou o que quis. Só que elas são tão diferentes umas das outras. Por exemplo, basta comparar João com Marcos. Em João, um domínio total de si mesmo. E só morre depois que diz: tudo está consumado. Em Marcos, um grito quase desesperador: meu Deus, por que me abandonaste? É difícil que... E Lucas, uma palavra serena: em tuas mãos entrego o meu espírito. É um exercício tremendo e, a meu ver, inútil querer à força juntar as 7 palavras e colocá-las na boca de Jesus. Provavelmente, Jesus deu um grito, se grande ou pequeno, não saberia dizer. Mas foi uma espécie de último respiro. Os evangelistas, diante desse grito, se viram livres. E cada um procurou dar ênfase a esse grito de acordo com a sua teologia. Marcos, por exemplo, tem a teologia de um Jesus incompreendido, só e abandonado. E este grito fica bem na teologia de Marcos, o início do Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Lucas é o evangelista da misericórdia, do amor, da compreensão dos outros, o evangelista do perdão, o evangelista dos pobres. Bem, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Hoje estarás comigo no paraíso. Meu Deus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Vão bem de acordo essas 3 palavras com a teologia lucana. E também vão de acordo as 3 palavras de Jesus em João, onde domina a soberania de Jesus, até mesmo na sua hora mais extrema, que é a hora de sua própria morte. Portanto, se os evangelistas discreparam tanto entre si com relação a estas palavras, é porque Jesus, não tendo pronunciado nenhuma delas ipsis literis, acharam por bem usar da liberdade e cada um colocar ali, como última palavra, um resumo
final de sua própria teologia. É a escolha que eu faço. E agora nós podemos continuar a nossa leitura. Sabe, nós esquecemos de um pedacinho que só Lucas traz com relação à subida ao Calvário de algumas mulheres que faziam um luto antecipado. As piedosas mulheres de Jerusalém, conhecidas na Via Sacra, né? É, exatamente. É uma cena apenas lucana. Os outros não a têm. Choram sobre Jesus e Jesus se dirige a elas, esquecendo o próprio sofrimento e dizendo: não choreis sobre mim, chorai sobre vós e sobre vossos filhos, porque se isto se dá no lenho verde, que acontecerá com o lenho seco? Se o que talvez traduzido significasse, se Deus trata desta maneira o lenho verde, como não haverá de tratar o lenho seco? Uma alusão à destruição de Jerusalém, no ano 70. Que aconteceu, né? Que aconteceu, certamente. Bem, você quer ir para frente? O versículo 35. Alguns dos presentes, ao ouvirem isso, disseram: eis que ele chama por Elias. E um deles, correndo, encheu uma esponja de vinagre e, fixando-a numa vara, dava-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem descê-lo. Jesus, então, dando um grande grito, expirou. É uma repetição do que foi dito alguns versículos apenas. Depois do grito, expirou. Expirar, aqui tem o sentido de morrer. Entregar o espírito, entregar a alma nas mãos do Criador. Em João, este expirar tem dois significados. Também inclinando a cabeça, expirou. Mas em João, dois significados. O primeiro significado é o óbvio, o mais claro, o mais vistoso. Ele entregou sua alma a Deus. O mais profundo, o menos vistoso, entregou o Espírito Santo. Entregou o seu Espírito Santo. A quem? À igreja. Mas onde estava a igreja? A igreja estava em João, aos pés da cruz, simbolizada pela mãe e pelo discípulo amado. Então, no próprio ato de morrer, Jesus entrega a sua alma e entrega o Espírito à mãe e ao discípulo. Isto é claramente teologia de João. A respeito de Maria, se Maria estava junto à cruz de Jesus, nós só temos o testemunho de João. Certamente devemos nos acautelar de alguns santinhos que vemos Maria quase que abraçada aos pés de Jesus na cruz. Os romanos jamais permitiriam que parentes ficassem assim tão perto dos condenados a morrer. Há uma certa distância, sim, mas este Calvário aqui é o Calvário joanita, isto é mais teológico do que propriamente o exato como deve ter acontecido. E aí o 39 que nos diz, o 38, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. Agora, o evangelista não nos informa que véu ele mencionava. Havia pelo menos uns 20 véus, umas 20 cortinas no templo de Jerusalém.
Que véu se rasgou de alto a baixo? Isto aqui é mais teológico do que propriamente histórico. Isto é, o templo deixou de ser santuário, deixou de ser a presença de Deus. Deus não habita mais aquele templo. O templo cessou a sua função. É forte isso. Ele ainda continuou algum tempo como edifício, até o ano 70. Mas a presença de Deus naquele templo já não se dava mais. Agora a presença de Deus mudou-se de lugar. Ela se dá no corpo de Jesus, crucificado e ressuscitado. Então o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Enquanto aquele véu estava, pelo menos o véu do Santo dos Santos, que separava o átrio dos sacerdotes da parte mais sagrada do templo, neste átrio Santo dos Santos, dividido por um véu, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação. Agora, tendo o véu sido rasgado de alto a baixo e o edifício do templo dessacralizado, é bem a teologia do evangelista Marcos, não há mais motivo para impedir a ninguém a entrada no santuário. Não naquele santuário propriamente, feito por mãos humanas, mas no santuário divino. Este foi o mediador e a mediação foi verdadeiramente feita. Vamos fazer um intervalo e voltamos.